professor Wagner Graciano e hoje eu tenho um bizu bacana para você, uma dica muito legal para você que está estudando História do Brasil, você que está aí papirando para o teu concurso, seja para a ESA, para a SpaceX, Colégio Naval, pré-vestibular. Vem comigo, quero falar com vocês hoje sobre expansão territorial. Olha aqui, ó, expansão territorial no período colonial. Peraí, o que é expansão territorial no período colonial? Diz a história que o Brasil foi dividido por essa linha imaginária conhecida como a linha do Tratado de Tordesilhas ou Meridiano de Tordesilhas. Diz a história que essa linha dividia o que era da Espanha, a oeste dela, e a leste aquilo que era de Portugal. Com isso, o Brasil de hoje não era o Brasil do período colonial. Por exemplo, regiões como a Amazônia, o Mato Grosso e o Rio Grande do Sul não pertenciam ao Brasil. Mas a pergunta é, como que essas regiões passaram a pertencer ao Brasil? Quais foram os fatores que fizeram a colonização portuguesa sair do litoral, que era onde os colonos chegaram, e avançar para o interior, até mesmo passar dos limites de Tordesilha e ocupar essas áreas que hoje fazem parte do Brasil? Que fatores foram esses? Vem comigo. O primeiro fator foi o desuso do Tratado de Tordesilhas durante a União Ibérica. O que diz a história? Que de 1580 a 1640 ocorreu a União Ibérica, a união entre Portugal e Espanha sob o domínio do rei da Espanha, Filipe II. E durante esse período, tudo aquilo que era de Portugal passou a ser também da Espanha. Com isso, essa barreira, esse limite, essa fronteira acabou caindo em desuso. Como ela servia para dividir o que era de Portugal e o que é de Espanha, e durante a União Ibérica aquilo que era de Portugal passou para o domínio da Espanha, o que vai acontecer durante a chamada União Ibérica? Ora, durante a União Ibérica, colonos que habitavam nos limites portugueses passaram a avançar sem medo, não temendo nenhuma represália, porque durante a União Ibérica, o que era de um também era do outro. Com isso, durante a União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas, não é que o tratado acabou, não é que ele foi rasgado, ele caiu em desuso. E caído em desuso, os colonos começaram a avançar para além dos limites de Tordesilhas. Fator número 2. A prática da pecuária. O que é pecuária? Vamos lá, vamos falar sobre a criação de gado. É isso aí. O gado chega ao Brasil. Quando o gado chega ao Brasil, ele vai ser proibido aqui no litoral para a prática do comércio, das atividades da pecuária. A pecuária, ela foi proibida no litoral. E sendo proibida no litoral, a pecuária partiu para o interior. Ou seja, a pecuária no Brasil, ela foi proibida no litoral brasileiro e acabou se tornando uma atividade do interior. E aí a história vai dar conta que ela vai bombar, ela vai explodir aqui no Nordeste, nas regiões do interior de Pernambuco e da Bahia. Depois ela desce para Minas Gerais durante o período da mineração, dando foco mais na pecuária leiteira. E depois ela vai lá para os Pampas Gaúchos, onde vai começar a desenvolver a produção do charque e do couro. Ou seja, a pecuária, ela é um fator de interiorização da colonização. Lá no sertão nordestino, Pernambuco, Bahia, depois Minas Gerais e depois nos Pampas Gaúchos. Terceiro fator que contribuiu para a expansão da colonização, a expansão do território brasileiro, foram as missões jesuítas. Os jesuítas, uma missão religiosa, cristã, que veio ao Brasil converter o nativo. Quando eu falo nativo, eu estou falando o indígena. Ou seja,
as missões jesuítas que chegaram ao Brasil para converter o indígena, cada vez mais chegavam, adentravam o interior atrás de índios e mais indígenas, e mais tribos indígenas, e com isso foram avançando para além de Tordesilhas, inclusive na região amazônica, onde houve um grande número de missões jesuítas com o objetivo de converter os indígenas naquele lugar. E aonde os jesuítas chegavam, fundavam suas escolas, incentivavam o povoamento, a chegada de colonos, ou seja, o povoamento daquela região. Resultado, as missões jesuítas contribuíram para a interiorização da colonização, uma vez que os jesuítas avançavam para o interior e incentivavam a fundação de colégios, vilas, povoados. Outra característica, outro fator que contribuiu para a ocupação do interior, a expansão territorial rumo ao interior, foi a busca das drogas do sertão. Drogas do sertão, que pode ser conhecido também como extrativismo vegetal. O que é o extrativismo vegetal? O que é a busca pelas drogas do sertão? Ora, os jesuítas chegaram ao Brasil e começaram a se relacionar com os índios, conhecendo mais da cultura indígena. E aí, nesse trato, nessa convivência, os jesuítas perceberam que os índios tinham um conhecimento interessante, remédios, alimentos que eles não conheciam. Então, esses produtos, remédios e alimentos do conhecimento indígena começaram a ser comercializados, começaram a ser buscados por várias expedições, ou até mesmo pelos jesuítas, explorados aqui no interior do Brasil, com o objetivo de obter lucro, comércio de remédios e alimentos que eram do conhecimento indígena. Esses produtos ficaram conhecidos como as drogas do sertão, remédios e alimentos. E cada vez mais grupos de exploradores adentravam a mata atrás desses produtos que começavam a dar grandes lucros. E com isso, eles iam adentrando o interior, iam conhecendo o território do interior, iam se relacionando com os índios, dando origem a povoados e ocupando o interior. Ou seja, a busca pelas drogas do sertão ou o extrativismo vegetal contribuiu para a interiorização da colonização do Brasil. Outro fator foram as tropas militares. O que são tropas militares? Homens armados, olha só, homens armados em nome de Portugal, enviados para garantir a posse de determinadas regiões do interior do Brasil. Vou citar um exemplo. O Rio Amazonas, por exemplo, o Rio Amazonas. Quando os portugueses chegaram ao Rio Amazonas, viram que aquele rio tinha um potencial riquíssimo. E aí o que os portugueses fizeram? Opa, precisamos garantir o nosso direito de navegar pelo Rio Amazonas. Um rio grande, largo, navegável, vários afluentes. Precisamos dominar as navegações por esse rio. Ora, e o que Portugal faz no Rio Amazonas? Enviam homens armados para lá, tropas militares para garantir a posse do Rio Amazonas. E ali, esses homens vão dando origem a povoados. Assim como foi no Rio Amazonas, nas margens do Rio Amazonas, em regiões próximas ao Rio Amazonas, foram em várias outras regiões do interior do Brasil. E com isso, a colonização sai do litoral e avança para o interior. Graças ao quê? Graças ao desuso do Tratado de Tordesilhas, graças à prática da pecuária que vai para o interior, as missões jesuítas que rasgam o interior atrás de índios, a busca pelas drogas do sertão, alimentos e remédios do conhecimento do índio lá no interior, envio de tropas militares ao interior para garantir posse de determinadas regiões e, fator outro, expedições rumo ao interior para buscar riquezas. Olha só, chamadas de entradas. O que eram as entradas? As entradas eram expedições organizadas pelo governo. Para quê?
O governo organizava as expedições chamadas de entradas, que partiam de várias partes do Brasil para o interior em busca de riquezas, procurando aquilo que desde 1500 eles já estavam procurando: ouro, prata, minérios preciosos ou até mesmo outras riquezas. Ou seja, o governo organizava constantemente entradas, expedições ao interior em busca de riquezas. Só que diz a história que essas expedições, por serem organizadas pelo governo, elas paravam nos limites de Tordesilhas. Elas travavam nos limites de Tordesilhas. Por ser uma expedição organizada pelo governo, detalhe, as entradas respeitavam o limite, a fronteira de Tordesilhas. Assim como as entradas, ocorreu um outro tipo de expedição, conhecido como as expedições bandeirantes. As expedições bandeirantes, diferente das entradas, eram organizadas por particulares, investidores, homens que tinham interesse em rasgar o interior e buscar algo que os desse lucro lá no interior. Então eles investiam nesse tipo de expedição, expedições que iam adentrar o interior à busca de alguma coisa valiosa para esses particulares, esses investidores, homens que investiam nessas expedições. E essas expedições bandeirantes particulares, na maioria das vezes, elas eram organizadas pelos paulistas, também conhecidos como os vicentinos. Falar em vicentino, a gente lembra de São Vicente. São Vicente, São Paulo. Você que já está aí no papiro, que está estudando, você deve entender o que eu estou falando. São Vicente, São Paulo, São Paulo, São Vicente. São Vicente foi a primeira vila do Brasil, né? Já instalada por Martim Afonso de Souza, lá no início da colonização do Brasil. E da vila de São Vicente vão surgindo outras vilas, e aí dessa estrutura de colonização surge, né, uma capitania chamada de São Vicente, e posteriormente ali surge São Paulo, né, a vila de São Paulo, a cidade de São Paulo, a estrutura paulista. Então a gente fala de bandeirante, a gente fala de vicentino. A gente fala de bandeirante vicentino, a gente fala de paulistas.